Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. E de forma muito especial, eu chego na sua residência, me delicio de um gostoso cafezinho e lhe mantenho sempre bem informado. Essa é a nossa função, a função do programa Café com Leite, trazer o que há de melhor para você em informação, com brilhantes convidados que aqui passam. Hoje o nosso convidado, ele é professor, ele tem um vasto conhecimento em termos de malha fina. Eu falo do professor Edgar Madruga. O nosso tema de hoje, malha fina e seus efeitos. Professor Edgar Madruga, é uma honra recebê-lo aqui em nosso programa, diga-se de passagem, para falar de um tema o qual seus olhos brilham, que eu tenho certeza que levaremos brilhantes informações aos nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo. Olá, meus amigos, muito obrigado, Leite, pela oportunidade de poder estar aqui. Compartilhando conhecimento é algo que me move de fato. Eu sei que tem muita gente que não gosta, viu, dessa história de malha, né? Malha pra cá, vou pegar esse leão assanhado. Mas tem doido pra tudo, não tem não? Tem. E esse doido aqui, um baiano de nascimento, né, que tem essa honra de estar aqui na Cariri, sendo recebido tão carinhosamente por você e por vocês que estão aqui nos assistindo, para falar um pouco daquilo que você estuda, né, daquilo que você vive, daquilo que você de fato acredita. Dá para deixar o leão manso? Essa é a primeira provocação que eu faço. Essa é a primeira provocação. Considerando esse nome, esse termo malha fiscal, malha fina, é um termo que não deixa de impactar nas pessoas, né? Mas em começar o programa dizendo que dá para amansar a juba, tá bom demais. Só que talvez da forma que as pessoas não gostem. Porque, na verdade, nós temos um grande desafio no país, que é um desafio cultural e eu respeito muito, que é o seguinte: o que fazem com o uso do nosso dinheiro. As pessoas não acham satisfatório, eu não estou entrando nem no mérito, Leite, de uma questão do que fazem com o nosso dinheiro. E eu acho que eu, como cidadão, e cada um de nós, temos bastante incômodo, né, com os desperdícios do uso do dinheiro. Mas aí você pode até pegar num fator histórico. Não se vive em sociedade sem, de alguma forma, você dividir o compartilhamento. Já existiu no campo da história, e por favor, aqui eu não quero ser tão didático, coisa de professor mesmo, ser excessivamente didático. Mas você pega no campo da história, na época do feudalismo, em que você tinha que dar o meeiro, você tinha... Já existiam impostos muito mais caros, vamos dizer. Né? Já era imposto. Em troca de proteção. Sim, né? Sim. Lembre-se de uma gíria que se fala, isso me permite a ousadia, né, do quinto dos infernos, que se falou tanto. O que era o quinto dos infernos? Na verdade, era o quinto, né, ou 20%, na época que você tinha que mandar para a coroa portuguesa. E disso criou-se o termo, o quinto dos infernos. De fato, né? Um quinto, 20%. Exatamente, os 20% que você tinha da produção brasileira que você tinha que mandar para a coroa portuguesa à época. E aquilo já deu uma revolta. Nós já chegamos quase a 40%, estamos em 35% por cada tributado, e ninguém ainda passou numa maluquice aqui no Brasil. Pelo menos não no campo real de uma convulsão pelo pagamento, não do incômodo, porque eu acho que de fato não é nem a questão de quanto arrecadamos, mas principalmente com o uso. Então, o primeiro desafio de falar, né, de malha é porque a malha faz as pessoas terem que pagar mais imposto. Já é um nome. Vejamos comigo, né? Se fosse um negócio bom, se chamaria imposto. Não era ser mais bonito, doado, abençoado. Não! Os caras já botaram porque é imposto. Né? Eu te impunho uma coisa e de fato... Professor, é complicado. Eu também faço uma retrospectiva e vou até mais longe. Né? Eu iria até mais longe quando eu sempre uso essa expressão: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Bíblico.
bíblico, né? Então, pagar imposto de forma correta nada mais do que justo. Infelizmente, é como você disse, numa sociedade nós temos que, para viver em comunidade, nós temos que custear. Custear essa despesa. Eu sempre cito, outro nome que poderia ser, em vez de pagar sem imposto, é custear. Custear. Mas, de fato, quando a gente olha historicamente, né, a questão do imposto, eu acho que a maior dor é o que fazem com o nosso dinheiro. Mas aqui não é, talvez, o índice de reclamação é em cima disso. Sim. E, de fato, eu acho que nós temos um Brasil a melhorar. Sim. Não é a minha profunda especialidade. Eu tenho, obviamente, como cidadão, algumas opiniões, mas viraria uma opinião. Não é aquela minha grande fonte de estudo, que eu poderia trazer um embasamento mais científico. Mas você tem questões de, por exemplo, da mesma força que a gente vai falar aqui, do leão, né? Por que a gente não tem essa mesma força na fiscalização do uso do dinheiro? Ué, não podíamos... Nós temos um fisco tão eficiente, né? Uma fiscalização, um leão extremamente razoável em capacidade de arrecadação. Por que nós não temos essa mesma eficiência também na utilização? Nada mais do que justo seria, né? Você sabe que eu estou apertando uma pergunta que meio difícil, né, Leite? O porquê? Na verdade, existe um certo desafio, e eu não quero aqui julgar, mas nós precisávamos ter um melhor olhar, vou usar esse termo, para esse outro lado também. Porque a fiscalização, a auditoria, a análise, isso de fato é o que vai corroborar para que você tenha o melhor uso do dinheiro. Sim. E nós temos uma coisa que eu diria, em tempos atuais, absurdamente oportuno. A gente fala aqui, estamos em redes sociais, tecnologias, tantas coisas acontecendo. E o que se permitiu isso? A rastreabilidade. Porque no fundo, né, o tema que você me deu essa honra de estar aqui, né, debatendo, malha, na verdade, o que está por trás é rastreabilidade. Ou melhor falando, eles melhoraram os fuxiqueiros. Porque na verdade eles construíram um rebanho de fuxiqueiros. E o que é fuxiqueiro? Moço, você já viu aqueles cabas meio... Aqui no Cariri não tem isso não, viu? Não tem não. Mas lá no Goiás, sabe, de onde eu hoje, né, moro, tem uns cabas que é meio assim, namorador demais, e eles não gostam de rede social. Para não arriscar, porque o povo pode ir na rede social, né? Achar os outros. Mas aqui não acontece aqui no Cariri, não. Mas lá no Goiás o povo tem essa mania, sabe? De fazer essas artes. Falando uma brincadeira, o cara alguns se abdicam de rede social para não serem marcados e, consequentemente, né, outras pessoas serem vistas, né? Fazendo uma analogia, esse poder dessa tecnologia, esse poder da rastreabilidade, que não é que ela não existia no papel, mas ela era muito mais difícil de aplicabilidade. Isso está permitindo novas visões, fatos e coisas acontecerem que eram impossível de acontecer no passado. E aí vem uma discussão. Eu falo como professor, como estudioso, que talvez nem todos estejam tendo a percepção correta desse, vou chamar assim, desse novo cenário, né? Desse novo momento, desse uso intensivo de tecnologia que tanto amamos, WhatsApps, né? Instagrams e redes sociais, LinkedIn, a gente ama esse negócio, né? Para fazer besteira, baboseira, assistir, né? Mas tem um outro lado, porque essa mesma tecnologia viabiliza outras condições. Ou seja, existe aquele momento de alegria, de descontração e de divertimento nas redes sociais, porém tem alguém que olha que deveria ou não, né? Mas principalmente usar aquela mesma tecnologia para achar outras coisas. Sim. Vamos começar, por exemplo, colocando um ponto de vista que é um dos mais óbvios. Antigamente a gente andava com dinheiro vivo. Eu tenho, né, vamos dizer assim, eu lembro quando nas capitais, então a gente tem uma honra, né, de conhecer o Brasil inteiro. E eu falo conhecer o Brasil inteiro, literalmente, isso me honra muito poder falar. Eu lembro quando eu comemorei, quando eu fui profissionalmente em todos os estados brasileiros. Aí eu falo que eu conheço lá desde a minha querida Macapá, lá no Amapá, e desço até a minha querida Rio Grande do Sul. Conheço literalmente o Brasil. Nessas minhas todas andanças, eu lembro nas minhas viagens assim, ó, quando eu estava indo para uma capital, eu fazia como a gente faz, carteira vazia, cartão de crédito e olhe lá um dinheiro no bolso. Quando eu ia para o interior, ainda existia uma cultura de se ainda mexer com dinheiro vivo. Eu faço essa pergunta a você que está me assistindo. Quantas vezes você está andando mais sem dinheiro vivo atualmente? Se você está andando com ainda mais agora em tempos de Pix.
Exatamente. Agora, sem celular você não dá conta de viver. Né? Eu achei muito engraçadinho, eu estava com um rapaz lá, aí aconteceu isso hoje, né? A gente estava sem dinheiro trocado para poder fazer um pagamento lá, e a máquina dele tinha dado defeito. Falei, me dê seu Pix que depois... E a gente foi ali e fez o pagamento do estacionamento com o Pix. Quer dizer, se já chegamos, né, nessa principal facilidade, o que nós estamos falando? Nós estamos eliminando o dinheiro em papel. Fazendo uma analogia. Se o seu João vendeu para a Dona Maria, né, uma mercadoria, e ele não emitiu nota fiscal, qual é a probabilidade desse leão assanhado, né, fazer uma malha e achar isso? Relativamente pequena se ele usar dinheiro vivo. Pequena, num primeiro momento. Agora, se ele usar qualquer meio de pagamento eletrônico, Leide, está dominado. Eu lhe pergunto, isso implica dizer que as redes sociais, o Pix, dentre outras, cartão de crédito, eu diria, eu vou até mais longe, utilizando o dinheiro da forma, dependendo do que você está adquirindo. Não com a emissão da nota fiscal, mas dependendo do produto que você está comprando. Isso são formas impactantes de uma malha? Me responda isso daqui a pouco. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. O consumidor, quando precisar adquirir um produto ou serviço, com certeza ele vai lembrar das empresas que investem em propaganda. Inclusive, a Corbom Utilidades. A Corbom Utilidades tem tudo para deixar o seu dia mais feliz. Todos os tipos de panelas, plásticos, utilidades, decoração, brinquedos, jardinagem, linha bebê, cama, mesa e banho e muito mais você vai encontrar na Corbom Utilidades com os melhores preços da região. E não é só isso, na Corbom Utilidades o preço é baixinho, mais baixos que o atacado. E você ainda paga em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Na Corbom Utilidades não tem tempo ruim, é para você levar tudo mesmo. Deixe o seu dia mais feliz em uma das lojas Corbom Utilidades. Em Juazeiro você encontra uma delas na Rua São Pedro 1227 e ainda uma outra loja na Avenida Padre Cícero 4370A. E em Iguatu é no centro da cidade. Eu falei Corbom Utilidades. Grande abraço a todos que fazem a Corbom Utilidades. Então, professor Madruga, esses invólucros extra tecnologia que nós imaginamos, né? Nós imaginamos, são indicadores ou instrumentos de uma possível malha? Eu vou lhe falar uma coisa que ocorre desde 2015 e as pessoas talvez não tenham a sociedade não enxerga, né? Chama financeira. Financeiro. O que é esse tal de... E, por favor, eu peço a condescendência a você que está nos assistindo, porque a Receita Federal, o Fisco, ele tem a mania de criar uma sopa de letrinhas. Então, eu peço a desculpa de ter que falar, às vezes, algumas sopa de letrinhas, né? Uma dessas financeira. É o seguinte, sabe seu saldo do banco? Todo mês os bancos mandam para o fisco. Mas, é só os bancão? Aquela financeira? Não, é todo o sistema financeiro. Se você tem qualquer dinheiro, inclusive mais recentemente, aí o pessoal falava assim, não, moço, eu vou mexer com Bitcoin, né? Eu vou lhe dizer, tem uma normativa, tem uma lei que diz que se você é uma corretora de Bitcoin, você tem que ser fuxiqueiro. Resumindo, qualquer dinheiro eletrônico hoje, o fisco tem acesso a qualquer saldo. Por favor, tem um pontozinho de corte de saldos pequenos, tá? Eu estou falando totalidade, sim. Mas se eu falar assim, abaixo de 3 mil reais ou abaixo de 5 mil... Mas muito pequeno, né? Tá, eu estou lhe comentando que existe. Mas então, quando eu falo, obviamente, genericamente, qualquer saldo bancário significativo, o fisco tem acesso. Ponto. Então, dinheiro no banco está dominado, né? Dinheiro eletrônico está dominado. Aí você cai para um outro fator. Onde você transaciona com dinheiro eletrônico? Que as pessoas às vezes desconhecem. Tem o negócio dos iFood, dos Uber Eats da vida. Não tem esse negócio aí? Em ascensão, né? E muito. Aí eu pergunto, se tivermos aqui alguns comerciantes, ou algum conhecido de comerciante, eu quero fazer aqui uma enquete, viu? Eu quero fazer uma enquete, eu estou mais só ousadia. Quando você compra nessas iFood da vida,
os seus hambúrgueres, suas pizzas, seus negócios aí seus, você recebe nota fiscal por tudo? Eu acho que eu sou capaz de fazer uma afirmação que boa parte não vem com nota. Só que o fisco tem acesso a isso. Primeiro eu vou colocar que o fisco tem acesso, quer dizer, o fisco está construindo. O iFood da vida, ele é obrigado por lei a ser um fuxiqueiro. Ah, não, ele não vai ser fuxiqueiro, vai. Porque eu chamaria das normativas, eu vou falar das maluquices tributárias, né? O que o fisco faz? Ele coloca um termo, eu vou falar um termo jurídico aqui, que é o princípio da solidariedade. Na verdade, ele fala o seguinte: se você, Leite, eu faço uma lei, você tem que ser fuxiqueiro. Você vai contar tudo que você faz aí da vida, tudo que você vê aqui passar, você tem que contar para mim. E se você não contar, Leite, eu fiz uma besteira, você responde pela minha besteira. Oi? Como assim? É bem doido, né? Mas como é que os caras montaram as leis, né? Os caras montaram a lei, eu não gostei disso, mas é assim, resumindo, eu viro um fuxiqueiro pela lei, certo? Para ser o fuxiqueiro do leite. Se eu não fuxico da vida do leite, se eu fuxicar, não tem problema nenhum. Mas se eu não fuxicar e leite fizer uma besteira, eu respondo pela besteira do leite. Conivente. É uma conivência só que na parte tributária, né? De pagar o imposto devido. Pronto. Então por isso que todo mundo é fuxiqueiro. Peraí. Alguém vai se dar mal, Leite. Vamos assim, valendo nota, hein? Coisa de professor, valendo nota aqui, fazendo uma enquete. Quem vai se dar mal? Eu ou tu? Se eu informar, tu se dá mal. Se eu não informar, eu vou me dar mal. Quem é que vai se dar mal, Leite? Tu. Óbvio. Exatamente. E diga-se de passagem, nós temos também a declaração do papel moeda, né? Não, aí vamos chegar lá. Isso quer dizer, eu estou querendo construir aqui nesse nosso bate-papo, e a honra que eu tenho da oportunidade de ter um tempo para fazer isso. Eu estou primeiro restrito ao dinheiro eletrônico. Depois nós vamos comprar. Nós vamos ainda maltratar um pouquinho mais, infelizmente. Né? Eu ainda vou maltratar um pouquinho mais. Mas ótimo. Mas dentro desse contexto aí, a preocupação, primeiro, a defesa, né? Não tenha dúvida disso. E tem mais. Em você descumprindo, você também é penalizado, não é, mano? Sim. Além de ser, digamos, um suposto conivente, né? Não, ainda tem as penalidades, sim. É o que eu diria assim. Mas o que eu digo que o risco não é porque você pelo menos sabe qual é o risco que você vai pagar se você não cumprir. Sim. Eu digo que o pior é aquele que você não sabe o que o outro está fazendo. Sim. Então você nem sabe o tamanho da besteira ou da responsabilidade que você está trazendo para você. E isso instabilidade não faz bem a nenhum negócio, né? Quanto mais incerteza você tem no negócio, mais desafio você vai ter de gerir. Então, o que acontece nesse modelo? Dinheiro no banco. Existe uma dominação. Ponto. Aí eu lhe falei, a galera vai trabalhar com, como você até foi falando, né, negócio de dinheiro vivo. Porque assim, Bitcoin já esculhambou. Já está garantido. Já está garantido, já teve norma que foi criada. E aí, no dinheiro vivo, eles criaram uma normativa chamada, de novo, gente, peço desculpas às minhas sopas de letrinha, mas é que não tem jeito, né? Porque falar de tributação não tem jeito, é muito chato. Eu vou traduzindo, gente. DME, Declaração de Movimentação Especial. Resumindo, e por favor, qualquer um de nós aqui, qualquer um, você aqui que está nos assistindo, qualquer um que receba 30 mil reais em dinheiro vivo, hoje, né? 30 mil reais. Em dinheiro vivo, no mesmo mês. Imagine que você receba 1.000 por dia, mas vire 30 dias, porque é 30 mil no mês. No mês. Você é obrigado a entrar no site da Receita e declarar de quem você recebeu esse dinheiro. E se não declarar? Você assume a responsabilidade. Você assume a responsabilidade. Aí, ao invés de eu assumir a responsabilidade, eu vou declarar. Sim. Eu sei que muitos que estão nos assistindo, talvez não já devam ter feito alguma. Só tem um cuidado. É a movimentação fora do banco, tá certo? No banco, quem já faz essa fuxicagem é o banco. Se eu estou falando de dinheiro espécie entre pessoas físicas, ok? Ou empresas que estejam movimentando dinheiro em cascaio fora de dinheiro de banco, perfeito? Não é transferência bancária, não é Pix, não, porque Pix é dinheiro de banco. Certo. Eu estou falando de cascaio mesmo. Levar na caixinha de sapato cheia, né? Velho. Aqui é assim, o cara leva na caixa de sapato. Ou na sacola. Eu ia falar, no Goiás é mais pra sacola, é das mochilas, viu? Tem umas malas também meia braba. Meia braba. Professor, esse assunto está muito instigante. Mas me deixa aqui falar na água mineral São Geraldo. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda.
Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. O consumidor, quando precisar adquirir um produto ou serviço, com certeza ele vai lembrar das empresas que investem em propaganda. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo, é a melhor do Brasil. Professor, por falar em água, vamos tomar uma água? Vai. Por favor. Toma um cafezinho? Como não? Como não, né? Estamos no café com leite? Café com leite. E as pessoas perguntam se tem café aqui, viu? Você tem que ir lá saber, né? Ó, então eu vou dar meu testemunho aqui, viu? Não é somente fingimento, não. Você precisa ver o cheiro, viu? Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, malha fiscal, malha fina e seus efeitos? Continue ligado, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. É uma honra ter o nosso convidado de hoje aqui conversando com a gente sobre malha fiscal e seus efeitos, né? Um tema muito em voga, um tema muito relevante. Diga-se de passagem, não para empresários, mas para toda a sociedade, todo cidadão brasileiro, considerando que não deixa de envolver os CPFs da vida e CNPJs da vida, né? O nosso convidado de hoje, o professor Edgar Madruga, que com muita maestria, muita competência sobre o tema, está aqui conversando com a gente. Aqui eu peço permissão para falar aqui. Leite Certificação Digital, a melhor do Cariri. Olha, gente, na Leite Certificação Digital, você faz o seu certificado digital A1, A3, SCPF, SNPJ com os melhores preços da região. É rápido, prático e é seguro. E tem a assinatura da Leite Contabilidade. Lembrando que se você ligar 33125500, você fala com minha amiga Doris e ela agenda rapidinho para você. Presencialmente ela demora 3 minutos, não, 20 minutos, viu? Ela te convence a tomar um cafezinho. Mas é rápido e é seguro. E agora de forma virtual, tranquilo, né? 33125500 é o telefone da Leite Certificação Digital. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. O consumidor, quando precisar adquirir um produto ou serviço, com certeza ele vai lembrar das empresas que investem em propaganda. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom, Pão Nosso. Professor Edgar Madruga, falar sobre malha fiscal, sobre malha fina, como popularmente é conhecida, é um tema, como eu disse, envolve todos eu não vou dizer pessoas, não, vamos dizer CPFs e CNPJs, né? Sim. Todo mundo, de forma direta ou indireta, tem essa conexão. E falamos na declaração de moeda, né? Moeda espécie, DME. E isso me provocou uma pergunta. Os CNPJs também, uma empresa, eu sou empresa, paguei a outra empresa 30 mil reais durante o mês, ela também está nessa obrigação? Resposta literal, sim. Não se dar o direito, né? A gente poderia ter, na verdade tem até coisas mais complicadinhas, vamos imaginar sobre isso. Imagine que você fizesse um pagamento para 3 pessoas de 10 mil reais. Teoricamente, 10 mil, 10 mil, 10 mil, você não tem a obrigação de mandar, né? Certo. Mas imagine que você faz você fez um pagamento para 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Certo. Uma delas você depois transaciona mais 20 mil. Você vai dar a declaração dos 4. Olha que coisa meia... Olha aí, né? É muito delicado, né? É porque, na verdade, se você estiver pensando em grupo, né? Se um deles atingir 30 mil, todos vão ser informados. Então, às vezes, você pode ter uma declaração de 500 reais. Mas concordo que isso é uma exceção, não é a regra. Sim. Eu acho que o mais importante da sua pergunta é, mesmo empresa pagando em dinheiro vivo para outra, tem a obrigação, quem recebe, de declarar, seja quem pagou, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Sim, é a resposta. Um detalhe importante. Eu quero aqui tranquilizar o meu telespectador, tá? No que diz respeito, olha, eu sou empresa, eu faturei, eu emiti documento fiscal e recebi em espécie, juntei esse dinheiro aqui, 30 mil reais, e comprei mercadoria a um fornecedor, e houve essa transação através do dinheiro, que haja essa declaração, mas
o impacto disso, ou seja, vai haver problema para mim ou para o terceiro? Se há documentação, está tudo tranquilo, né? Sim, é a resposta. O que se faz hoje em dia, a gente até já comentou no primeiro bloco, que cada dia andamos menos com dinheiro vivo. Sim. Então chama muito a atenção e isso é um fato, preciso aqui deixar muito transparente. O quanto menos você puder não mexer com dinheiro vivo, menos, vamos dizer, olhares você vai atrair para o seu negócio. Certo. Pense como se fosse alguma pontuação, porque é isso que é importante a gente deixar claro, né, quem não está nos assistindo, viu, Leite? Não, isso é como se fosse assim, acendeu, você tirou tipo um pontinho, você toma um pontinho negativo porque está mexendo com dinheiro vivo. Aí você vai lá e tem uns índices ruins em outra coisa, toma outro pontinho. Um dia você fez uma besteira. Essa soma de pontinhos pode te levar a uma fiscalização, ou estar mais perto de uma fiscalização. Não é necessariamente um único ato. Mas hoje, dinheiro em espécie, né, ele é algo que, vamos dizer assim, atrai negativamente os olhares da fiscalização. Agora, existem ramos de atividade que não tem como não se lidar com dinheiro vivo. E aí não é... Por mais que o leão seja brabo, ele tem que se adaptar às características de uma sociedade. Não é? Sim. Senão a gente estaria naquele inverso do rabo abanando o cachorro. Sim. E nem, pelo amor de Deus, né? Sim. Então, as suas palavras são extremamente corretas, porque tenha o maior cuidado, sim, se você for mexer com moeda impressa. Você tem que ter mais olhares, porque você vai ter mais um órgão que tem chamado COAF, né, que é um órgão regulador exatamente de fraude. Você vai ter mais olhares quando você movimenta em dinheiro espécie do que você movimentando dinheiro por conta bancária. Porque eu já dissemos no primeiro bloco, dinheiro em conta bancária já está informado. O próprio banco já faz essa informação, né? Então, por isso, até o olhar mais forte, né, para cima de moeda em espécie. Por isso que muitas vezes, quando você vai fazer alguma transação bancária, sacar ou depositar, o banco quer saber de onde veio, para quê, o que é que você vai fazer, né? Faz um teste, tenta pagar um boleto de 10 mil reais. Eu sei que talvez nem todos, né, tenham essa oportunidade. Quem dera que todos tenham, viu? Em breve, o mais... Se Deus quiser. Né? Por que não? Podemos sempre desejar. Diz aquele ditado, né? Nós devemos colocar os nossos sonhos, né, à frente, porque senão não há como não ser realizado se você não tem seus objetivos e seus sonhos. Mas hoje, se você for tentar pagar um boleto acima de 10 mil reais em dinheiro vivo, o banco recusa. Porque já existe a normativa que impede esse procedimento. Na verdade, é porque a gente... Não é só por questão de sonegação de impostos, não. Existe crime organizado, tráfico de drogas, corrupção e sonegação. É porque, na verdade, o modus operandi é o mesmo. Sim. Infelizmente, o terrorismo também. Porque o terrorismo ele precisa de dinheiro para ser sustentável, né? Sim. Isso vem. Parece meio doido, mas eu vou me remeter ao 11 de setembro. Temos um caso agora, inclusive, né, que é a saída, né, dos Estados Unidos, lá do Afeganistão, que remete a uma história de 20 anos. Então tudo começou naquele ataque nas Torres Gêmeas, Sim. em que os Estados Unidos se viu com o terrorismo dentro de sua casa e passou a exigir maiores controles do dinheiro. Para exatamente o quê? Se você inibe, como é que você acaba o crime organizado? Estou falando como essência de inteligência, pelo amor de Deus. Maior respeito às polícias e sua inteligência, não é isso? Sim. Mas você, como é que você controla? Você tirando o benefício do uso. Se o bandido, né, vamos dizer assim, vai lá e faz suas besteiras e não tem direito a usufruir do dinheiro, ele vai ter graça para fazer isso? Você concorda que diminui o ímpeto, pelo menos, de ele não ter o direito a usufruir? Cortando pela raiz. Então, o dinheiro, né, se dizia, presidente americano, né, Leite, caiu naquela história, né, o rastreio o dinheiro. Então, esse poder de rastreabilidade nos leva a uma situação que começou por uma questão política, geopolítica mundial. Hoje você cai numa realidade porque não tem como separar, e isso é fato. O modus operandi de um empresário que, vamos dizer, eu não gosto da palavra sonegação, eu acredito que é uma palavra feia, né? Eu gosto assim que ele fez um planejamento tributário agressivo. Não quis pagar imposto, Pronto. É mais bonitinho, vai. Mas falando, brincando um pouquinho mais, com mais tranquilidade, no fundo, né, voltando à essência principal, olha, dinheiro no banco, tá. O dinheiro em espécie é como se fosse mais um pontinho que você movimenta. Mas lembremos, como você muito bem colocou, e isso é importante a gente deixar, né, para quem está nos assistindo. Se você está transacionando regularmente e a sua atividade já movimenta, o fisco não vai ter o direito de fazer qualquer tipo de questionamento. Sim. Ponto.
E aí tem uma coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui, porque talvez esteja um pedaço dessa conversa aqui. Lembre-se, os documentos fiscais já são eletrônicos, né? Hoje, tudo que é nota. Então, o fisco tem acesso se de fato você declarou, né, a renda por vindo de lá. Dinheiro no banco está dominado. E aí resta a questão do patrimônio. Aí eu queria que vocês, tá? E aí quem tiver, aqui tem a vantagem do poder da internet, né? Chama Sinter. S de sapo, né? I-N-T-E-R. Sinter. Projeto Sinter. Ou o CNPJ das propriedades. Por favor, quem tiver. O fisco está em fase, já está criado, esse projeto já existe, você está lá no site da Receita Normativa, inclusive, por isso que eu falei, vão lá no Google, que é basicamente, por quê? Vamos fazer uma analogia para ficar mais fácil, o pessoal já conhece bem isso. Por que um juiz consegue bloquear uma conta bancária assim? Como é que ele sabe que aquele cara tem conta bancária, aquela empresa, aquele CNPJ, aquele CPF? Porque, na verdade, existe um sistema que é regulado pelo Banco Central de todas as contas bancárias. Então existe literalmente, pensa, a palavra sistema não sei se é tão didaticamente, mas pensa lá, um programinha lá que o cara entra com a senha devida e lista, bota o CPF do abençoado e aparece todas as contas bancárias e ele vai lá e bota a ordem. Perfeito. Está sendo feita a mesma coisa para os registros das propriedades registradas em cartório. Os cartórios já informam, existe uma obrigação, lembra que eu falei dos fuxiqueiros? Os cartórios já mandam informação. Só que o que o fisco está fazendo agora é maior. Ele está fazendo esse cadastro online. Então, não é registrar num livro, página tal, não sei o quê, como hoje é feito nos cartórios. Certo? Sim, sim. Ele vai o seguinte, para você comprar uma propriedade, ela tem que estar registrada, vamos chamar assim, nesse banco de dados. Se chama Projeto Sinter, como eu aqui já citei. Aí vai ficar emocionante. Vocês querem ver uma coisa que é uma vinculação? Olha como é que eu falei agora do projeto, não falei? Há mais ou menos, eu vou pedir desculpa, a minha memória vai me faltar, se foi há 3 ou 4 anos atrás, teve uma modificação no imposto de renda das pessoas físicas. Basicamente, na hora que você coloca a propriedade, ele vai lá e diz assim, me diga o número da matrícula do imóvel, que é o que você registrou no cartório. Isso foi uma modificação, tá, gente? No seu imposto de renda, você... Só que, como eu falei, o Leão ele é um pouco sem vergonha. Ele deixou isso opcional. Porque, na verdade, já tem 4 anos. Ou é 3, tá? Me perdoe a minha falta de memória aqui. Mas eu te garanto que é pelo menos 3 anos. Imagine a situação em que ele já colocou no imposto de renda o quê? Para que você coloque a matrícula. Gente, eu vou dar aqui uma lição de ouro, viu, Leite, a quem está nos assistindo. Eu falo isso em sala de aula. O fisco não pede nada de graça. Vou repetir. O fisco não pede nada de graça. Se ele está pedindo essa informação, aí vem a nossa... quem é tributarista, quem estuda, tenho certeza que eu vou ter aqui entre os seus queridos aqui que lhe assistem, colegas advogados, colegas contadores. E a gente que é meio da área tributária, né, a gente tem essas, eu vou chamar minha ousadia, essas cachaças, né, das alegrias de mexer com isso. É o que a gente gosta. Tem doido pra tudo, gente. Eu peço perdão, tem doido pra tudo nesse mundo. Mas dentro desse raciocínio, olha que doideira. O fisco não pede nada de graça. Então, como é que é um tributarista, um tributarista de elite? O que ele faz de diferença? A partir de um fisco pedir uma informação, é enxergar o que ele pode fazer com a informação. E aí você vai construir, seja planejamento tributário, de forma de elisão, quer dizer, evitando o pagamento do tributo, ou minimizando o risco fiscal de você ser pego pelo leão. Está aí o segredo de falar de malhas, né? Na essência de contratar uma assessoria técnica de qualidade para que alguém te preste. Ou você estuda e descobre isso, ou você paga alguém para te prestar esse serviço em nível de excelência de qualidade. Essa é a premissa que não tem jeito. Aí você bota esse componente. O fisco está exigindo o imposto de renda, está criando o banco de dados. Em breve, toda vez que alguém fizer qualquer transação que envolva cartório, e sejamos honestos, você não vai comprar um imóvel, você não vai comprar um terreno e vai fazer contrato de gaveta. Eu sei, existe. Eu sei. Desculpa, aqui no Cariri não existe não, gente. Eu peço desculpa. Aqui não tem. Vai lá no Goiás. Lá tem. O que eu posso lhe afirmar é que há uma fragilidade gigantesca de você fazer um contrato em papel. Ponto.
Pô, só um exemplo, se o cara morre, você já entra em processo sucessório e a dor de cabeça em decorrente de ser não feita transferência em vida, você sabe, né? Só para dar um pequeno exemplo de complicação, né? Não tem complicação com a receita, termina tendo com o decurso. Não é verdade? Então, eu não quero nem entrar numa polêmica dos riscos envolvidos. E aí, claro, se você precificar, vamos ser empresário, se você precificar esse risco, ok. Fica à vontade. Mas será Cada caso é um caso. a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. As pessoas são livres no direito de correr o risco que elas quiserem. Eu sempre falo isso como professor. Mas voltemos ao raciocínio. Quando você for transacionar, então pensando em 90% das operações, ou quando você morrer. Porque quando morrer, você vai fazer inventário e você vai ser obrigado a passar pelo cartório. Então, não é se, é quando o fisco vai ter acesso a uma transação, né, que vai estar registrada em cartório. Concorda comigo? Sim. Neste momento, o fisco vai saber. Aí a pergunta que ele vai fazer: quem vendeu declarou no imposto de renda dele? Já está lá. Eu não estou falando de lei que vem não, viu, Leite? Eu quero dizer uma coisa, que já tem uma coisa que já tem o quê? 3 anos. Pelo menos, né? Porque eu falei, eu peço desculpa de novo se a memória me falta pelo quarto. Aí, a pergunta é, o vendedor, se ele tinha declarado esse imóvel, a pergunta, esse imóvel já estava declarado no imposto de renda dele? Esse imóvel foi vendido? Ok. Quem comprou tinha renda para comprar esse imóvel? Porque o grande problema, por que uma pessoa leva alguém a não registrar o imóvel no cartório, no seu imposto de renda, perdão? É simples, porque não tem renda. Sim. Ah, como não tem renda, professor? Gente, vamos lá. Conversa aqui, né? Ó, ninguém está nos assistindo, não, né, Leite? É só que a gente, né? Câmera, faz assim, ó, tchá, que nós aqui só, viu? Falando sério. E uma tirando a brincadeira. Na verdade, ao você adotar métodos que você venda sem nota, receba sem dinheiro por fora, você está fazendo um dinheiro que não está registrado. Ao não estar registrado na sua contabilidade, no seu... Você, na verdade, não vai ter renda documental. Você pode até ter dinheiro no bolso, mas você não vai ter renda documental para suprir aquela compra. Sim. Então, na verdade, o fisco está construindo o que eu chamaria de uma arapuca. Ou construindo, fazendo de nós, cada um de nós, fuxiqueiros. Preste atenção. Dinheiro no banco está dominado. Dinheiro vivo ainda tem uma questão cultural, ok. Mas na hora que tu pegar esse dinheiro vivo, que você fez suas bobagens na vida, acumulado ao longo de bons anos, e for mexer com o imóvel, o leão te pega. Não tem jeito. Na verdade, vai começar a não... E aí vamos a falar de mundo, né? Para não ficar numa coisa característica brasileira. Na verdade, fica inviável economicamente, aí eu estou falando agora como um consultor, como um professor, é que fica inviável você querer fazer muita decisão. É mais barato. Parece uma loucura falar aqui agora, porque eu sei que o pequeno empresário faz suas bobagens, sonega. Então, em tempos tão de crise, né, que tão desafios, microempreendedores, cara, o cara está querendo botar com feijão dentro da mesa, vai ficar lá preocupado com o mané, pagar imposto. Então, pelo amor de Deus, eu não é discutindo, eu como professor, como um cidadão, tenho plena sensibilidade a isso. Professor, o que eu entendo é assim, é que as pessoas precisam ter conhecimento, porque quando a lei ela é publicada, torna-se obrigatória, né? Então nós somos obrigados a cumprir, independente dela chegar nas minhas mãos ou não. Então, nós estamos fazendo um trabalho, o senhor com muita competência, com muita maestria, está nos proporcionando uma aula de conhecimento para que as pessoas tomem ciência desse fato. Desse risco. Desse risco. Assim. Pronto, se você vai fazer ou não... Sim, porque cada um tem que ter o direito. Perfeito. Eu penso muito isso, viu, Leite? De coração. Cada um tem um apetite a risco. Eu falo que cada um tem um estômago. Aí cada um vai decidir que tipo de risco vai correr. Mas na vida é assim. Já não é assim? É. Professor Edgar Madruga aqui no programa Café com Leite. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. O consumidor, quando precisar adquirir um produto ou serviço, com certeza ele vai lembrar das empresas que investem em propaganda. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Professor Edgar, vamos tomar mais uma água? Vai. Por favor. Mais um cafezinho preparado com muito carinho aqui, professor Edgar. E como eu já disse, esse café aqui é do bom, viu? É do bom. Cheira que é um espetáculo. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema tão convidativo, tão provocante?
Continue ligado, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Quero começar esse bloco agradecendo pela sua audiência. Para você que ligou a TV agora, nós estamos apresentando o programa Café com Leite. Meu convidado de hoje é o professor Edgar Madruga, falando sobre malha fiscal e seus efeitos. Um tema muito em voga, um tema que envolve, como disse anteriormente, todos os CPFs e CNPJs da vida aqui a nível Brasil. Então, compete a você refletir sobre o nosso tema, sobre o que nós estamos aprendendo hoje. Eu estou muito grato por todo esse bate-papo descontraído aqui com o nosso convidado. Eu tenho certeza absoluta que agregando muito valor que me assiste, a você que me assiste nesse momento. Muito obrigado pela sua audiência. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz, quem não é visto não é lembrado. O consumidor, quando precisar adquirir um produto ou serviço, com certeza ele vai lembrar das empresas que investem em propaganda. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Professor Edgar. Professor Edgar, ainda tem muita gente que, apesar da prática das obrigações, porque lei se cumpre, né? Não se discute. Até se discute, né? Já ia confundido aqui com a decisão judicial. Lei, você está publicada e nós temos que cumprir, independente de conhecermos ou não. É obrigação constitucional. Então, ainda tem muita gente que não cumpre essas obrigações. Existe, digamos assim, impactos, penalidades, coisas dessa natureza? Leite, eu vou lhe dizer a você que está nos assistindo, o maior impacto é aquilo que você não mede. Eu preciso ser muito pragmático. Não é que eu pretenda lhe colocar. Você foi muito feliz quando você falou, né? Ordem de juiz se cumpre. Ponto. Primeira coisa. Mas a decisão de, com o poder do conhecimento, de cumprir ou não cumprir uma norma, é uma decisão de gestão do risco fiscal, ou do risco, né? Na sua essência maior. Inclusive, existe estudo, né? ISO 31000, existe uns cabas que passaram um mundaréu de tempo estudando para construir técnicas, né, mensuráveis. Então eu tomo uma ousadia para cada um de vocês, não é... A decisão de cumprir ou não cumprir uma norma é bobagem, por favor. Desde que você saiba o tamanho da bobagem que você está fazendo. Então, na verdade, o conceito é outro. Eu vou descumprir uma norma. Lembremos do nosso tempo de nossas mães. Quando sua mãe dizia, menino, não... E a gente decidia assim, mas vai ser tão bom a gente aprontar, não vai? Ia lá e fazia. Depois tomava até uma surra, mas foi bom. Mas foi bom demais. Então, na verdade... A penalidade era surra. Por que eu estou brincando? Porque no fundo... Nas relações humanas, e o Estado ele não deixa de ser um ente, né, dessa relação. Uma norma, o que eu sempre digo, e aí é uma questão de visão como um professor, você, ao desconhecer, quer dizer, você não medir o risco, você não está fazendo negócio. Você está brincando com a sorte, você está brincando, você está construindo um castelo de areia em cima de um pântano. Preste atenção naquilo que a gente comentou no bloco anterior. O fisco está tomando conta do que você vai fazer quando você chegar uma hora e for usar o dinheiro. Certo. Não adianta você fazer besteira, porque você conscientemente está fazendo. Mas na hora que você for usar esse dinheiro, você vai comprar um carro. A concessionária vai emitir nota? Vai, porque senão você nem registra no Detran. E o fisco tem acesso ao dado do carro. Então se você compra carro, o leão sabe. Se você for comprar um terreno, se você for comprar uma fazenda, se você for comprar... Eu já estou comentando da questão do cartório, que a gente comentou com o leão. Tá? Se você está com dinheiro no banco, o leão sabe. Então só cartão tem de crédito. Cartão de crédito também. É um fuxiqueiro pesado, né? Ixi, e olha que tem gente que empresta cartão de crédito. Tem que ter coragem. Por dois aspectos. Porque a maioria das amizades acaba exatamente porque o cara depois não paga, né? Mas isso já é outra história e eu acho que tem gente mais fera que eu para falar disso. A gente só conhece das histórias. Sim. Mas o ponto principal, sabe, Leite, e a você que está aqui nos assistindo, é que a gente tem que medir o tamanho das besteiras. E o que eu posso tomar a ousadia de falar é que quando a gente chega num determinado tamanho, e eu estou falando aqui para um empresário, eu falo isso em fonte de estudo. Você pode até não concordar comigo, mas a gente consegue provar isso. Quando você chega num determinado tamanho, não compensa você fazer besteira. Não compensa. É mais barato você trabalhar certo
Porque você chega num nível de risco que não faz sentido. O custo que você vai ter para fazer besteira é muito mais alto do que você trabalhar certo. Sim. Porque quando você trabalha certo, você vai se preocupar com gestão, você vai ter mais controle da sua empresa, você vai enxergar melhor sua empresa. E, consequentemente, você vai ser melhor empresário. Ter lucro mais saudável. Muito mais. Mas entender de quando é essa chave da virada, isso vale $1 milhão. Porque não é também. Eu sei que no início, por favor, não tem sentido, né, a gente trabalhar diferente. Então esse é o ponto principal que eu queria, sabe, fechando como conclusão. Existe um controle, existe tecnologias, esse mundo tecnológico está muito forte, mas a mensagem é: você tem que medir o tamanho do risco que você deseja correr. Sempre. Se você fizer essa medição, se você tiver um conhecimento do tamanho desse risco, você ou contrate alguém que faça. Importante. Aí faça ou não. Sim, é uma escolha gerencial. Eu, quando, por exemplo, eu lido muito nessa área tributária com professores, vamos dizer, os profissionais contábeis, né? Eu sou professor e tenho uma ousadia, né, ter formado uma geração de contadores aí, né, nessa especialização na área de contabilidade, especificamente tributária. Eu posso fazer essa afirmação. Esses profissionais que são consultores, o que eles não têm a obrigação de chegar a um empresário e você não vai fazer uma bobagem. Eu acho que o grande papel é de assessoria, é de aconselhamento, até de tutela, num caso mais extremo. Dizer: meu filho, você é doido, meu filho? Vem aqui, ó. As besteiras, se você for caminhar por esse caminho, é essa. As outras besteiras é aquela. Qual é a sua decisão? Porque aí cada um vai tomar o nível de apetite e risco que quer. Né? Mas esse é um ponto. Né? Eu acho que eu assustei, viu, Leite? Eu acho demais aqui, meus queridos telespectadores. Eu acho, professor Edgar, que essa é a nossa função quando comunicadores, o senhor como professor, eu acho que a gente, eu não diria puxar a orelha, mas colocá-lo no processo da conscientização dos atos, da responsabilidade dos atos, do risco, como o senhor muito bem frisou em algumas vezes. Isso é a nossa função, dizer às pessoas isso. Então faça isso com maestria, com competência, mas acima de tudo, assuma o risco. Quanto mais assertivo você for, eu sempre cito um exemplo, né? Dívida quebra uma empresa ou uma pessoa física? Dívida não. Dívida mal administrada quebra. Quando você deixa de pagar um imposto, você na verdade está constituindo uma dívida potencial. Sim. E se ela vier, ela pode ser que você dê sorte. E o imposto só é gerado se você tiver giro do negócio. O imposto não se gera imposto sem gerar negócio. Então, a questão principal é você ter o zelo quando você constitui dívidas. Se você não administrar, você pode estar construindo um lindo castelo, mas em cima de um pântano, que na primeira ele derruba. E aí, sabe, Leite, eu queria muito também, por outro lado, né, frisar um ponto de vista. Por que nesse Brasil tanta gente não é pega? Ah, mas não sei quemzinho faz isso, faz aquilo. É um ponto de extrema importância que eu ia lhe perguntar, mas eu lhe peço permissão agora para falar na Sicredi Cariri. E agora eu vou dar um recado para você. Gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tem um ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. O consumidor, quando precisar adquirir um produto ou serviço, com certeza ele vai lembrar das empresas que investem em propaganda. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Professor Edgar, esse é um ponto que não pode deixar de ser citado aqui no nosso programa. Por que todos não caem nessa malha? Olha que coisa engraçada. O fisco tem a informação até de um cara que fez R$1 de besteira considerando esse arcabouço. Sim. Se o seu João vendeu para Dona Maria tem que dizer que comprou do seu João. E eu falo essa brincadeira há tanto tempo isso. Mas só que não é mais só duas pessoas fuxiqueiras. Seu Manuel do banco, Joaquim da transportadora. O transportador também manda informação. Como é que alguém transporta uma carga que não tem e não teve nota fiscal daquela carga? Só para dar um exemplo, né? Você some com o cara do cartório. Quer dizer, hoje o seu fornecedor é um fuxiqueiro. Seu comprador é um fuxiqueiro. Então, esse arcabouço, o fisco tem a informação. Mas, professor, o fisco tendo tanta informação, por que ele não pega? Mas eu conheço ali Joãozinho ali, ó. Joãozinho ali tá aprontando, feito um doido e não pega nada. Porque envolve uma outra história. Eu até, pela questão da exiguidade do tempo, eu vou tomar... Tem até piadas que falam disso, né? Que o cara vai fugir do leão, tá vindo lá, tem duas pessoas, aí um para pegar botar um tênis
e amarrar o tênis, mas doido, vamos fugir do leão. Você tem que correr do leão, senão o leão vai comer você. Ele fala, não, eu não tenho que fugir do leão, eu tenho que correr mais que você. Tem que correr mais que você. Porque o leão vai pegar um de nós, pai. Isso é fato. Resumindo, né? Fiz essa piadinha, brincadeira. Eu falo que eu estou em sala de aula, eu me sinto mais à vontade. Sabe por quê, Leite? Porque na sala de aula eu dou nota pro aluno que não ri das minhas piadas cretinas e ridículas, viu? Aqui a gente está aqui fazendo... E ó, tá valendo nota, eu não quero nem saber, viu? Mas esse é o ponto. Na verdade, eu usei de uma brincadeira para colocar o fato. É porque, na verdade, tem alguém pior do que você. Tem alguém ainda fazendo muito mais besteira que você. Eu faço essa explicação. Não queira ser esse alvo, né? Não queira. Então eu digo sobre dois aspectos. Eu consigo explicar isso, por exemplo, né? O empresário, nessa luta diária, de empenho, a pessoa, o trabalhador, esse cara que acorda de manhã, nem todo dia a gente acorda sorrindo, né? Bom dia, sol! Para com essa conversa. Tem dia que a gente acorda não no nosso melhor. Mas a gente tem que se levantar. Eu gosto muito de brincar, botar a capa do Batman e enfrentar a vida. Na hora que você for enfrentar a vida, eu gosto muito, não questão religiosa, eu peço essa condescendência, quando você faça suas orações, né, pedindo a Deus a bênção, você vai fazer pela sua família, pelo seu trabalho, mas eu também acho que o empresário tem que fazer uma oração. Que tem alguém pior do que eu hoje. Por quê? Porque, na verdade, o leão vai estar mordendo sempre um que não seja você. E eu posso explicar isso sobre outra ótica. Como assim? Pense agora, você tem 10 pessoas te devendo. 10 pessoas te devendo. Você tá vamos imaginar que a dívida seja de total de R$1.000. Tem um que te deve 500, aí tem um lá, o 10º, que te deve R$10. Eu lhe pergunto, você cobrar do cara que te deve R$10, vai resolver sua vida? Você tá com 1.000 de dívida. Você vai cobrar de quem? O que o empresário vai cobrar? Vai primeiro tentar cobrar de quem? Do de que tá devendo 500, Não é assim que funciona? Porque se eu for atrás do de 10, é até mais fácil talvez de receber, talvez. Mas não tem efetividade. O gasto que eu vou ter para cobrar de 10, eu gasto... É isso que eu falei, que nem sempre é efetivo. Então, essa mesma visão é o que o fisco faz. Existe. E aí, peço a condescendência, como eu falei, da exiguidade, porque a gente... Leite, a gente acaba falando 20 horas nesse negócio. Eu peço a condescendência, como eu falei, tem doido para tudo. Eu gosto desse assunto. Assunto envolvente. Porque as pessoas confundem quantidade de empresas com poder. A gente fala, o fisco não pega. Então vou dar um número aqui, que isso é dados oficiais da Receita Federal. Eu tenho aproximadamente 10 milhões de empresas ativas no Brasil. Isso é um número, por favor, estou excluindo o micro. É um número até polêmico. Se você for para o Sebrae, dá um outro número. Eu não quero polemizar. Por favor, vamos pegar como uma dimensão. 10 milhões. Porque tem os microempreendedores aí que aumentam essa conta. Desses 10 milhões, tá? Nós temos a arrecadação total, certo? 100%. Desses 8 milhões e alguma coisa são microempresas. 8 milhões e tarará. 1,5 milhão são empresas de presumido, com faturamento na faixa de 5 milhões a 70 e, se eu não me engano, 78 milhões. Então, entre 5 milhões, né, e 78 milhões, nós temos aproximadamente 1 milhão de empresas. E nós temos menos de 500 mil empresas que faturam acima de 78 milhões. Essas 500 mil empresas respondem em valores arrecadatórios de pagar de imposto, seja por coisas que aí, como eu falei, levaríamos uma conversa muito mais comprida, talvez até mais técnica. Substituição tributária, recolhimentos que você concentra o pagamento num grande, porque é o boteco. O boteco não paga o imposto da cerveja, porque a cervejaria grande pagou o imposto. A gasolina é paga pela Petrobras, o imposto, não pelo posto de gasolina, que é uma forma de concentrar. Então, não é que essa concentração de imposto faz a seguinte, 80% da arrecadação, mais de 80%, na verdade, algo em torno, para te dar um número aqui, 88% da arrecadação, isso é um número, por favor, um número de dimensão, estão em 500 mil empresas. Preste atenção, nós temos 10 milhões em quantidade de empresas, mas só 500 mil respondem por 88%. Do restante, 12%. Agora eu vou piorar essa conversa. 11 mil empresas em 10 milhões, certo? Arrecado 60%. Então, se eu tomar conta de 11 mil empresas do Brasil inteiro, eu tomo conta de quantos por cento da arrecadação? Perder tempo com os pequenininhos, né? Olha só. Isso aí, se você for empresário, você vai pensar assim também. É porque, na verdade, existe... Traga isso para o seu conceito, para os seus clientes, que com certeza você vai... Tem o mesmo conceito. Entender. Então, na verdade, existe uma máquina arrecadadora muito eficiente,
de extremo resultado, mas não em quantidade. Então agora vemos um desafio. Olha o que acontece. Você é pequeno, mas um pequeno quer crescer. Então ele cada dia vai ficar maior, certo? Você tem a tecnologia que viabiliza esse leão, as malhas, a tal das malhas, a conversa da gente, né, com esses fuxiqueiros que ele botou, a pegar mais gente. Você concorda? Aí um dia os dois se encontram. E quando se encontra, dá o quê? Aqui eu posso tomar. Dá merda. Dá merda, dá merda. Aí você foi aquele que amanheceu o dia e rezou pouco. Já chega o dia do encontro. E o pior, que tem um negócio na lei... Aí você vai dizer que queria ir para o quinto do dia. Porque só pagava 20%, era mais barato. Era mais barato. Mas olha bem, viu? Só para fechar, ainda tem um desafio. Quando o fisco te pega, ele pode voltar 5 anos para trás. Resumindo, quando você se encontra Pegou nesse por um laço, fato e volta você pra... tinha que ter parado de fazer besteira? Há 5 anos atrás. O empresário faz isso? É por isso que dá merda. Vejo que o tema é extremamente envolvente, mas eu preciso fazer um rápido intervalo de apoio cultural. Vou tomar um cafezinho e uma água mineral São Geraldo aqui com o nosso convidado, professor Edgar Madruga, e daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho. Falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água mineral São Geraldo e já estamos de volta, apesar do tema extremamente envolvente, empolgante, né? Mas chegamos ao final. Professor Edgar, gostaria eu de antemão de deixá-lo convidado, porque o nosso tema, como dito, empolgante e envolvente, porém não falamos sobre a malha estadual, que é um assunto também que não deixa de envolver extremamente a classe empresária, todos. Então já fica aqui o senhor intimado, né, com todo respeito, a retornar ao nosso programa para que a gente possa conversar sobre esse tema e quero agradecer-lhe pela sua brilhante contribuição ao nosso programa. Muito obrigado. Eu tenho muito a agradecer a oportunidade. Eu me realizo, e eu me perdoe a ousadia de falar isso, em compartilhar conhecimento. Porque o conhecimento transformou minha vida. E aí eu olho para cada um de vocês e digo, existem outras estradas, existem outros caminhos. Mas o caminho do conhecimento transforma vidas. E eu tomo essa ousadia, eu peço a condescendência. Quem quiser, não somente já aceita o seu convite, mas quem quiser também, vai no Google aí, eu tenho lá, estou naquelas redes sociais, se eu quiser fazer me seguir lá no tal do Instagram, do tal do link, por favor, é só digitar professor Edgar Madruga, não é tão complicado, eu tomo ousadia para a gente não ficar na rua. Professor Edgar Madruga. Professor Edgar Madruga. Eu ficaria muito agradecido, né, se eu puder ter os comentários, né, de as pessoas aqui. Será que esse doido veio aqui? Você trouxe um doido aqui, Leite, para ficar falando? Acredite, a gente tem muito amor, tem muito respeito pelo conhecimento. E o que a gente tem, talvez, o maior desejo é que pelo conhecimento você transforme sua vida. Maravilha. Coloca, João, os caracteres aí, o Instagram do nosso querido professor Edgar Madruga. Quero agradecer de forma muito especial ao nosso convidado de hoje e a você pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no nosso aplicativo, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que continuamos em pandemia, o distanciamento social, o uso do álcool em gel, a lavagem das mãos e o uso da máscara ainda são os melhores meios de combate ao Covid-19. Queremos e desejamos a sua companhia diariamente. Portanto, não tenha medo, tenha muito cuidado. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta com mais uma edição especial para você. Tchau, tchau, até lá.